Eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira parte fala como cuidar da nossa casa interna, que envolve nutrição, detox, sol, o sal integral, a água sem cloro e sem flúor, a alcalinização, a respiração, o contato com a natureza e a meditação Quem Sou Eu. E como cuidar da nossa casa externa? Plantar, cuidar dos resíduos, sustentabilidade, cuidar das relações, nossa economia local, movidas coletivas, lazer local, solidariedade local, resiliência local e, finalmente, soberania local. E, finalmente, como cuidar de quem cuida, com serviços, artesania como terapia e empoderamento comunitário, uma educação significativa, autonomia na saúde com ervas, terapias, procedimentos e partos naturais e mutirões. Saudações, namastê, gratidão pela sua presença, gratidão pela sua atenção. Eu vou procurar ser o mais conciso e direto ao ponto e exemplificando o que para mim são os 3 pilares principais da vida humana. Como eu coloquei no primeiro slide, cuidar da nossa casa interna. Nossa casa interna a gente pode entender como sendo a nossa habitação mais íntima, né? Eu estou me referindo ao corpo. Eu não estou só referindo ao corpo, mas ao complexo que o corpo envolve, né? O corpo, a gente não consegue pensar em mente separada do corpo, e vice-versa, corpo e mente. Claro que existem instâncias mais sutis que o corpo e a mente, mas eu vou manter essa apresentação bem pé no chão, bem algo que a gente consiga colocar as mãos, né? E já temos atitudes práticas para efetivamente estarmos encontrando soluções ou inovações, formas de ser e de florescer, né? Bom, a casa interna, então, dito isso sobre o corpo se alimenta, né, pelos alimentos que nós ingerimos todos os dias. E esses alimentos, eles vão influenciar toda a cadeia de processos químicos, biológicos e tudo o que acontece no nosso corpo e, consequentemente, na nossa mente. Então, para a gente trocar em miúdos, nós temos 2 tipos de alimentação, basicamente. Uma alimentação que tenda mais para alimentos alcalinos, alimentos vivos, alimentos que têm um poder de nutrição alto, que te dão muita energia, que te dão muita vitalidade. E temos alimentos que fazem o contrário. Temos alimentos que são mais predominantemente ácidos, eles vão estar contribuindo para um ambiente acídico. Isso vai também ter as suas consequências nos seus processos orgânicos e, consequentemente, nos seus processos mentais. Então, muitas das coisas que a gente sente no dia a dia está diretamente vinculada ao tipo de alimentação que nós temos. Então, se nós temos uma alimentação ácida, se comemos muitas comidas industrializadas, enlatadas e outras coisas que já não têm tanta vitalidade, para dizer, não tem nenhuma vitalidade, isso, consequentemente, vai estar produzindo uma baixa nutrição das suas células, que, consequentemente, vai fazer com que você se sinta mais irritável, ou se você se sinta com menos concentração, menos vitalidade, e por aí vai, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente prestar atenção quando a gente pensa em cuidar do corpo, da casa interna, né, é uma alimentação, uma nutrição predominantemente alcalina. E, claro, os alimentos mais puros possíveis, né? Alimentos orgânicos, alimentos biológicos, alimentos que não estejam
tido como os convencionais, né, que estão cheios de pesticidas e fungicidas e outros venenos, né, por isso o nome agrotóxico, porque é tóxico, que vai, não tão devagar assim, mas vai contaminando todo o seu ambiente interno, vai prejudicar a sua vitalidade, a sua energia, as suas funções e vai prejudicar todo o resto, né? Você vai perceber isso no momento que você muda a sua nutrição, como tudo muda, né? Todo o seu aparelho mental, biológico, ele responde, né? Às vezes existem crises de detox, né, de desintoxicação, que são absolutamente normais. Então a pessoa entra numa dieta um pouco mais alcalina, ou ela começa a fazer um jejum, ou ela começa a fazer qualquer seja um processo que muda, vamos dizer assim, o padrão que já vinha sendo praticado, e aí ela começa a sentir muita dor de cabeça, ela às vezes corta o café, por exemplo, e sente muita dor de cabeça, crise de abstinência e tudo mais. Isso deve ser visto com bons olhos. Aí a relação que eu faço é quando você começa a arrumar a casa e começa a limpar, parece que a coisa piora, né? Então a sujeira começa a sair debaixo de tudo quanto é lugar, você começa a achar um monte de coisa que você achava que não estava ali. E é exatamente o que acontece na crise de desintoxicação. Você começa a se sentir pior antes de você melhor. Então, muitas vezes as pessoas se desencorajam quando isso acontece, e o toque é para que então mantenha-se firme no seu propósito, né? Então talvez você precise de alguém te auxiliando nesses processos de transição, né? Como que você vai poder estar fazendo essa transição de uma maneira um pouco mais menos dolorida, né? Menos sofrida, mas é possível e vale muito a pena, porque às vezes você faz uma semana ou 2 semanas de desintoxicação e a sua vida muda, e muda completamente. Então, acho que vale a pena a gente ter essa consciência de que é importante desintoxicar o aparelho físico. E formas que a gente pode estar também aumentando a nossa imunidade, porque hoje em dia parece que tem uma pandemia, mas não é a pandemia de vírus que eu estou falando, é a pandemia do medo. E o medo nasce de uma falta de segurança que o seu sistema imunológico vai dar conta de qualquer situação que precise dar conta, né? E o que acontece hoje em dia, as pessoas acabaram que ficaram um pouco escravas de situações que às vezes são o excesso de limpeza, tudo esterilizado, tudo limpinho. E já foi provado que países de terceiro mundo, onde as pessoas estão muito mais expostas a toxinas, a vírus, a bactérias, o sistema imunológico delas é muito mais forte. É óbvio, porque o momento que você se priva de certas contaminações, você passa também a mandar um comando para o seu corpo dizendo, olha, aqui não tem inimigos. Então você fica um pouco como se você deixasse o sistema imunológico um pouco preguiçoso. Então há formas da gente estar aumentando a nossa imunidade, e isso vai também, consequentemente, nos dá mais autoconfiança, né? Porque até a energia do medo, que eu acho que é a principal pandemia de hoje em dia, ela libera níveis de hormônios de estresse, que são os cortisóis, que isso aumenta os radicais livres no seu corpo e faz com que você realmente fique mais ácido. Uma vez que você fica ácido no seu corpo, e olha só, um alimento que entrou pela cabeça, pela mente, pelo noticiário, enfim, a energia negativa que você absorveu, aquilo cria um estresse que altera os processos bioquímicos do seu corpo, e isso te deixa mais suscetível a realmente se infectar por qualquer coisa, né? Qualquer que seja a mazela, ou qualquer que seja o perigo que está ali se apresentando. Ao passo que quando você está tranquilo, você está feliz, você está forte, você está saudável, isso também acarreta na sua autoconfiança. E isso é um loop positivo, né? Quanto mais confiante, mais o corpo se mantém alcalino, sem estresse, e isso permite então que você realmente fique mais forte e mais suscetível a manter a sua saúde em dia, né? E formas que a gente pode estar diariamente praticando, e são momentos que
que acho que é importante dizer, que é importante nos darmos essa possibilidade. Né? A gente vive num país privilegiado, com o tempo, né, na maioria do ano, muito agradável. Né? E então, uma dessas formas é tomar sol. Sol, ele libera a vitamina D, que é uma das principais para o nosso sistema imunológico. Né? Então, tomar sol 10 a 15 minutos por dia já é o bastante. Mas ter esse contato com o astro-rei, isso vai aumentar a nossa imunidade, vai nos deixar mais confiantes na vida e, no final das contas, o que a gente precisa é uma atitude pró-vida, né? Em qualquer dos tempos. Não é só porque agora estamos vivendo esse momento que, a partir de agora... Não, em todos os tempos a gente precisa ter uma atitude pró-vida, porque só essa atitude somada, né, aos bilhões de seres humanos que temos nesse planeta é que vai ser possível fazer realmente uma transição e uma transformação da nossa humanidade. Né? Porque o planeta já é perfeito, já é maravilhoso. Né? É a humanidade que está ainda, né, nesse processo de transição. Um tempo atrás eu comecei a estudar as pesquisas do Dr. Batman Geled, que é um doutor iraniano, que foi preso político. Vou falar a história rapidinho. E ele foi, na verdade, foi um engano, mas depois ele até conta que aí ele entende por que então a vida, porque Deus colocou ele na prisão, injustamente. Foi que ele era um médico renomado no Irã, e ele teve que cuidar de 3.000 pacientes, só que ele não tinha acesso a medicamentos. Mas naquele momento os militares não se importavam, eles traziam as pessoas com todo tipo de problema, e o Dr. Batman Geled tinha que dar conta. Ele tinha acesso a sal integral e água, e é o que ele passou a usar. E fez muitas pesquisas, já vinha sendo matéria das pesquisas dele, mas aí ele teve o caso prático de dar literalmente água para as pessoas e sal integral. E a medida da água são 30 ml por quilo. Então, se você tem na faixa de 50 quilos, seria 1,5 litro por dia. A água é importante ser uma água mineral, uma água que não tenha sido fluoretada ou cloretada artificialmente, porque tanto o flúor quanto o cloro, eles vão te afetar de uma maneira negativa. Aí você pode dizer, não, mas é importante tomar uma água pura, que não tenha patógenos. Claro, eu concordo. Por isso, de novo, uma água mineral, uma água que venha de uma fonte confiável. Né? Hoje em dia, nos centros urbanos é complicado, porque todas as águas estão em galões de plásticos, que também liberam resíduos plásticos na água. Mas, dos males, o menor. Eu acho que se você for escolher uma água para beber, convém você buscar uma água que seja rica em magnésio, que seja deficiente em cloro e flúor, porque elas têm esses microminerais, mas o menos que você puder ter contato com flúor e cloro dentro do seu organismo, melhor. Porque o flúor tem vários estudos que ele atrasa o processo da nossa pineal, que é uma glândula de suma importância. Eu não vou entrar nesse mérito nessa apresentação, mas é muito importante você não consumir o flúor, também não consumir o cloro. E aí eu faço um adendo para as pessoas que tomam banho quente, nas cidades principalmente, que a água é cloretada. Quando você está dentro do seu box tomando um banho quente, você está respirando todo aquele vapor, que tem aquele cheiro meio de piscina, né? Na verdade é o cloro que você está cheirando. Aquele cloro, quando aspirado, ele produz uma certa letargia mental. Talvez você nunca tenha parado para notar, mas eu te garanto, se você for passar uma semana no hotel fazenda e tomar banho da água da mina e voltar para o seu apartamento ou sua casa na cidade, e você prestar bem atenção à qualidade dos seus pensamentos, à qualidade da sua lucidez, do seu estado de alerta, de presença, você vai perceber algumas diferenças. Então, atento para quem toma banho quente, tá, com o banheiro tudo fechado, box fechado, e fica aspirando aquele vapor do cloro. Não é legal. O que você pode fazer, é tomar banho um pouco menos quente, né? E eu vou entrar no mérito do banho gelado daqui a pouco.
E uma outra coisa que você pode fazer é deixar as janelas abertas o máximo que você puder, para que você não fique ali naquela sauna de cloro. Okay? Somando aos estudos, então, do Dr. Batman Geled, ele nos fala, então, que devemos beber água sempre meia hora antes dos alimentos principais e depois da alimentação, depois do almoço ou uma janta, tomar água 2 horas e meia depois. Tá? Nunca passar de 10% do seu peso cada vez que você for tomar. Tá? Então, no caso, se você tem 50 quilos, você não vai tomar mais de 500 ml de água por vez. Não é necessário e pode até não ser tão benéfico. É bom tomar água meia hora antes da alimentação, mas se você tomar água logo após a alimentação, você pode também dar uma atrapalhada na digestão. Então a água é importante estar meia hora antes da alimentação e depois 2 horas depois do almoço. De novo, para todas essas dicas, sempre vai com o seu feeling, vai com o seu sentimento, porque não há como você ser fiel a protocolos e ignorar a sua voz interior. Mas é claro, há momentos que a gente não sabe o que fazer nem por onde começar, então aí fica aí de dica. Okay? A importância do sal na nossa alimentação, e aí eu já digo junto com a água, do sal integral é muito grandiosa. Existe uma história que conta que o sal faz mal para a pressão. É preciso deixar claro, isso também de acordo com o Dr. Batman Geled, que isso foi uma campanha feita para se investir em medicamentos de pressão. Tá? E é importante as pessoas se conscientizarem que o sal integral é diferente do sal de mesa, sal iodado. No Brasil a gente tem uma lei que todo sal deve ser iodado, ainda que você consiga ter acesso a sais não iodados. Mas o principal é o sal integral. O que é o sal integral? O sal integral é o sal que contém mais de 80 microminerais que são essenciais para a sua saúde. Ao passo que o sal refinado, aquele sal que é tudo branquinho, tudo homogêneo, certinho, ele foi refinado, assim como o açúcar. Ele foi retirado todos os outros minerais e sobrou ali apenas o NaCl, o cloreto de sódio. E aí em cima ainda colocam o ferrocianeto, que é um outro tipo de sal, mas ele também é usado como um conservante, antiumectante, alguma coisa assim, que é tóxico, por sinal, mas ainda está presente no nosso sal. De novo, dos males o menor. Se você então buscar sais que sejam integrais, e preste atenção, tem algumas marcas que falam que é sal marinho, mas quando você olha ali está dizendo sal refinado e iodado. Então o sal marinho ele é só tipo um nome fantasia, ele não é de fato, não está de fato descrevendo o produto. Então atenção nisso. A importância do sal é que dentro do nosso corpo nós temos 2 oceanos, o oceano extracelular e o oceano intracelular. Quando a gente bebe água, nós estamos trazendo água para dentro das nossas células. E o sal, ele é um regulador do oceano extracelular. Então, o sal ele tem uma importância vital na nossa saúde. Como consumir sal? O que o Dr. Batman Geled nos recomenda é que toda vez que você for tomar um copo d'água, você pega uma pitadinha de sal, põe na boca, na língua, deixa dissolver para que a sua mucosa absorva aquele sal, então bebe a sua água. Em torno de 3 gramas, mais ou menos, por dia. Essas dicas que eu estou dando não vão estar passando por cima, claro, das suas recomendações médicas. Então, antes de você fazer qualquer dessas coisas que eu estou recomendando nessa apresentação, sempre cheque com o seu médico se você tem alguma sensibilidade, alguma dessas substâncias, enfim, tá? Eu tenho que falar isso porque todas as dicas que eu estou dando nessa apresentação fazem parte da minha pesquisa pessoal, da minha experiência com o meu corpo, que é diferente do seu. Então, claro que nós temos muitas coisas em comum, talvez a maioria das coisas que eu esteja falando aqui sirva para você também, mas é importante você estar fazendo essa pesquisa pessoalmente e se você não sabe como fazer isso, procurar um profissional da saúde. Ok? Bom, uma vez então que a gente está tendo uma nutrição mais alcalina, a gente está naturalmente desintoxicando o corpo e você tem vários protocolos que você pode estar fazendo
tomando zeólita, que ajuda a tirar os minerais pesados, desculpa, os metais pesados do seu corpo, fazendo jejuns intermitentes, tendo uma dieta mais alcalina no geral, tomando mais água, comendo sal da maneira apropriada, naturalmente o seu corpo começa a se alcalinizar. Mas existe uma outra forma que você pode estar também auxiliando esse processo de alcalinização, é através da respiração. Eu venho compartilhando algumas técnicas de respiração, que não é o caso aqui nessa apresentação, através do meu canal no YouTube, o Aprendizagem Viva. Aprendizagem Viva, a gente tem feito várias sessões online, gratuitas inclusive, para que as pessoas possam explorar formas de respirar que vão além das formas convencionais que a gente respira, porque na verdade nós, com o passar dos anos, vamos desaprendendo como respirar. Então é importante a gente dar atenção à respiração, que é um controle remoto entre os nossos sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. De acordo com o jeito que você respira, você fica mais alerta, mais energizado, ou você fica mais relaxado. E isso é importante, esse conhecimento você ter, porque a respiração também ela pode, além de alterar os seus processos mentais, emocionais, que pode ser muito válido no momento de estresse ou no momento de letargia, ela também te auxilia a desintoxicar o corpo. Então, de novo, eu te convido a fazer parte de uma dessas sessões. Acontecem todas as sextas-feiras, às 8 da noite, no horário de Brasília, lá no canal Aprendizagem Viva. Ok? É só clicar, encontra o canal ali e você vai ser muito bem-vindo, né? E a gente tem guiado as pessoas como então nós podemos estar respirando de maneiras que possamos auxiliar esse processo de desintoxicação do nosso corpo e da nossa mente. Eu quero terminar com essa sessão com dois pontos que são fundamentais. O primeiro é o contato com a natureza. É dito até que você olhar para o verde da natureza e reduz até a sua miopia. Ah, mas miopia não reduz. Reduz sim, a minha já me reduziu. E o fato de ter contato com a natureza não é só ir na praça ou ir no parque, mas é ter contato com os elementos. Os elementos que eu estou falando são terra, água, ar, fogo. Os 4 básicos, né? Então, andar com o pé no chão, por exemplo, algo que as pessoas, principalmente de centros urbanos, não fazem mais. E não fazem mais porque não tem situação para fazer. Está tudo ali, né? Tudo cimento, tudo calçado. Mas uma dica legal para quem está na cidade, o fato de você pisar num cimento cru, cimento sem pintura, né? Já descarrega energias eletromagnéticas na Terra, ou seja, faz aquele que a gente chama de earthing, ou grounding, de aterramento. Né? Existem hoje em dia até aparelhos que você liga na tomada, que claro não tem a fase, só um neutro, que você literalmente coloca o fio terra no seu pé, põe lá uma fita e dorme, para você dormir aterrado. E já tem sido provado cientificamente que o fato de você estar aterrado, ou seja, pisando na terra, pisando no cimento cru, você está também se alcalinizando. Isso ajuda com questões de insônia, de ansiedade, de síndrome do pânico e todas essas outras mazelas dos tempos modernos. Então, pisar no chão é essencial. Então, da próxima vez que você for na praça, no parque, tira o sapato, tira a meia, põe na bolsa e caminhe descalço. Okay? Eu já falei do sol, que seria um elemento, fogo, mas também o fato de você estar acendendo uma fogueira, num fogão a lenha, ou numa serpentina, enfim, aonde você conseguir ter acesso com o fogo, até às vezes, se não tem outra possibilidade, uma vela. Acender uma vela e ficar próximo àquela chama, com todo cuidado, óbvio. O fato de você estar próximo do elemento do fogo já também causa uma certa desintoxicação. É muito sutil essa desintoxicação. Ela é mais a nível emocional. Então, se você tem acesso a uma fogueira, se você tem acesso a um fogão a lenha ou aquelas serpentinas, que chama, né, aqueles fogões de metal que você pode ter dentro da sua casa, ter acesso a esse contato com o fogo é muito importante também. Isso são medicinas ancestrais, são medicinas que muitas vezes a nossa medicina moderna não presta atenção,
Mas eu garanto que se você começar a colocar alguns elementos desses que eu estou citando na sua vida, você vai perceber como é que a sua casa interna vai mudar. E mudando a sua casa interna de maneira física, ela vai repercutir na sua mente, vai repercutir nos seus sentimentos, nas suas emoções. E se existe algo importante e realmente essencial para se fazer no mundo em transição, é saber quem é você. E aí eu termino essa apresentação desse primeiro slide falando da meditação Quem Sou Eu. É uma meditação, é uma contemplação, é uma investigação que tem um histórico de milhares e milhares de anos, mas também ficou conhecida nas palavras do mestre indiano Ramana Maharshi. Foi um mestre que basicamente ele ficou 40 anos da sua vida em silêncio, simplesmente contemplando esta pergunta, ou investigando melhor, quem sou eu? Aí você pode me dizer, não, Tiago, isso é uma coisa óbvia, eu sou fulano de tal, eu tenho uma família, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Eu entendo que isso seja o seu papel, aquele com quem você vem se identificando ao longo da sua vida. Mas a contemplação, a investigação, quem sou eu? Ela talvez te revele outras coisas que até então você não estava totalmente consciente. No momento que você começa a contemplar quem sou eu, muitas confusões começam a vir à mente. Primeiro, que pensamento bobo é esse? Que está com crise existencial? Ah, deve ser a crise dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 20, dos 18, dos 15, enfim. A mente vai sugerir muitas coisas. Só o fato de você perguntar internamente quem sou eu e aguardar. E observar o que começa a surgir na sua tela mental, nas suas emoções. Talvez se surpreenda. Mas uma dica que eu dou, e é algo muito profundo que não vai dar para a gente explorar aqui com a propriedade que merece, é tudo aquilo que você percebe a nível de pensamento, a nível de emoção, a nível de sensação física, você está antes observando. E uma vez que você começa a descascar a cebola e se desidentificar daquilo que você está observando, você começa a ir a dimensões mais profundas e mais sutis do seu ser. Até um ponto que você começa a perceber que tudo que há, você está observando. Então, se você está observando, você está antes. Eu fecho aqui essa primeira parte da apresentação. Eu espero que alguns insights tenham vindo, algumas revelações, e nos vemos no segundo slide.